de adoração. Aleluia, todo esse culto é para Ele, tudo pertence a Ele, é tudo sobre Ele. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Agora vamos estar passando para a parte dos dízimos e das ofertas. Aleluia, se alegrem com isso. Glória a Deus. Aleluia. Antes, sobre os dízimos, eu quero dizer que dízimo não é nada mais, nada menos do que nós demonstrarmos a Ele a nossa fidelidade. Nós demonstrarmos a Ele por meio de ações, por meio de algo que também é palpável, que nós somos fiéis a Ele, que nós reconhecemos a Ele como sendo o nosso sustento. Aleluia. Dízimo é uma confissão de fé por meio de um ato. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar falando sobre oferta, eu quero estar falando sobre ofertar, quero estar falando sobre ser generoso. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou estar lendo em Lucas 12. Opa, João 12. Aleluia. João 12, João 12, versículo 24. Amém? Amém. Aleluia. Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Aleluia. Vou ler o 25 também. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Aleluia. Sobre o versículo 24, Jesus ele dá um exemplo. Ele estava falando sobre ele mesmo. Ele estava falando sobre ele se ofertar, assim como a semente, ela tem que morrer para ela gerar fruto. E isso é um princípio, porque o Senhor Deus, ele criou a natureza, ele criou a sua criação, demonstrando princípios de quem ele é, para que o homem, quando olhasse a criação, ele pudesse ter o exemplo de quem Deus é. A natureza também revela as características de Deus. E Deus ele coloca na criação isso, de que a semente ela não pode dar fruto, ela não pode gerar o que ela foi proposta para fazer se ela não morrer. Da mesma forma é conosco, com aquilo que Ele nos entrega. Ele nos entrega algo com um propósito de coisas maiores. Aleluia, a palavra diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer muito mais do que as nossas mais altas orações, do que os nossos mais altos anseios. E Ele entregou para nós coisas e nós queremos fazer coisas boas, nós temos intenções boas, mas Ele é capaz de fazer muito mais com aquilo que Ele entregou para nós. Então é necessário que nós entreguemos aquilo que nós temos como oferta, assim como a semente. Para que ela morra, a gente tem que reconhecer o que é semente, o que é o pão. A semente ela tem que morrer para que ela cumpra o propósito dela. Amém. O propósito dela é gerar muito fruto. Amém. Se ela não for ofertada, se ela não morrer, ela vai acabar só naquilo. Mas se ela for ofertada, se ela morrer, ela vai gerar muito mais fruto. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Amém? Aleluia. E quando nós vemos isso, nós vemos a generosidade de Deus nas nossas vidas. Nós vemos que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós não podemos querer fazer a obra de Deus sem Deus. Nós dependemos dEle. Nós somos aqueles que trazem o pão, somos aqueles que trazem o peixe. E é Ele quem multiplica, é Ele quem dá. Aleluia. É Ele quem faz a colheita ser próspera. Nós apenas semeamos e é Ele quem dá o fruto. Amém? Então, nesse contexto eu quero que nós pensemos o porquê nós fazemos isso. Porque mais importante do que o que nós fazemos, mais importante de como nós fazemos, é o porquê que nós fazemos isso. Nós devemos sempre olhar o porquê nós estamos ofertando. O porquê. Esse deve ser o nosso intuito verdadeiro. Saber o porquê. Porque nós queremos que o reino de Deus se estabeleça na terra. Então é por isso que nós ofertamos com alegria, com generosidade. Jesus, quando ele vem chamar os seus para si, ele não apresenta primeiro o que ele vai fazer pela pessoa, ele não apresenta primeiro como eles vão fazer, ele apresenta o porquê. Satanás, quando ele quer trazer alguém para si, ele demonstra o que a pessoa quer. O que você precisa? Você precisa de dinheiro? Aqui, ó, faça isso e eu te darei isso. Assim como foi com Cristo. Quando ele estava no deserto, Satanás disse para ele: eu lhe darei todas as nações, lhe darei toda essa terra se você prostrado me adorar. Ele apresentou primeiro o que ele queria, o que ele tinha para oferecer. Mas Jesus não, ele apresenta um porquê. Porque quando nós estamos firmados no porquê, o como, o que não importa. Nós não seremos fiéis. Nós não seremos fiéis se nós estamos à procura de o quê? Nós seremos fiéis por um porquê, por uma coisa maior, por uma causa maior, por um propósito maior. Então esse é o intuito de nós
ofertarmos na casa do Senhor. Nós temos que ter fé de que aquilo que nós fazemos é uma semente e Deus ele vai dar muito fruto por meio dessa semente, amém? Então, vocês estão liberados para estar ofertando, para estar dizimando. Venham com alegria, façam isso de todo o seu coração, amém? Glória a Deus. Graças, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Aleluia, nós te agradecemos, Pai, pela prosperidade que o Senhor nos deu. Aleluia, te agradecemos por poder representar a Ti, Senhor. Aleluia, representar um reino vindouro, Pai, um reino de justiça, um reino em que nada falta. Aleluia, Senhor, traga para nós o céu aqui na terra, que venhamos, Pai, ser prósperos como o Senhor é. Que seja feita assim na terra como é no céu. Na vida de cada um, Pai, que cada um seja, Pai, onde pisar representante verdadeiramente, Pai, que onde pisar o Teu reino seja manifesto, em nome de Jesus. Aleluia. Desde já quero estar apresentando isso da manhã. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Recebam Ele com alegria em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem está aí fala amém. Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus colocou algumas coisas aqui no meu coração. Amém, Jesus. Sabe, irmãos, quando eu estava me preparando para essa palavra, para trazer essa palavra, eu te confesso que eu mais orei do que eu próprio li essa palavra. Confesso a você que eu mais orei do que eu li. Sabe, o Senhor colocou alguns versículos no meu coração. Sabe, irmãos, durante essa semana, esses 15 dias agora
para trás, essas 2 semanas para trás, sabe, eu tenho ouvido muito sobre as cartas de Paulo. Tenho ouvido muito sobre as cartas de Paulo. Carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Sabe, eu tenho ouvido muito sobre Atos dos Apóstolos. Sabe, eu tenho ouvido muito sobre essa vida de Paulo. Sobre essas cartas que ele escreveu, sobre a vida que ele viveu em Atos dos Apóstolos, durante esses 15 dias agora para trás. Sabe, irmãos, e Deus falou tremendamente no meu coração. Eu estava até no trabalho, e eu fiz até essa pergunta para o Mateus. Falei, Mateus, Paulo ele escreveu cartas para muitas igrejas. Uma boa parte das cartas dele foi, né, o Novo Testamento é uma boa parte das cartas de Paulo. E eu fiz uma pergunta para ele, eu disse assim, se Paulo hoje, ele escrevesse uma carta para você, o que ele diria? Foi isso que o Espírito Santo perguntou para mim. Eu sei que a gente fala muito sobre as cartas de Paulo, ela traz um grande exemplo para nós. Beleza, naquela época, Paulo ele havia escrito para Gálatas, ele havia escrito para Coríntios, ele havia escrito para os Tessalonicenses, para os Colossenses, sabe? E o Espírito Santo ele fez uma pergunta para mim. Se Paulo ele escrevesse uma carta específica para as igrejas de Uberlândia, para nós hoje, para eu, para mim, o que ele diria? Sabe, o que ele diria? Sabe, irmãos, quando a gente vai ver a carta aos Gálatas, a gente vê logo no início Paulo chamando eles de insensatos, né? Logo no começo. Negócio aqui. Logo no começo, ele já chamando os Gálatas de insensatos, porque eles estavam desviando o evangelho para um lado que não podia estar indo. Sabe, irmãos, se ele fosse escrever para nós hoje como igreja, o que ele diria de nós? O que ele falaria para nós? O que Paulo ia falar para mim? O que Paulo ia falar para você? Sabe, eu fiquei perguntando, Senhor, mas o que ele ia falar para mim? Eu comecei a meditar sobre a vida do homem. Eu comecei a meditar sobre a vida dele. Irmãos, só julgamento ele passou por uns 3 no final, antes de morrer. Sabe, primeiro ele foi pro governador, né? Depois ele foi para o imperador. E depois ele foi para a mão do rei. Sabe, em todas essas partes, irmãos, ele permaneceu firme. Ele não distorceu palavra nenhuma daquilo que ele havia pregado. Amém. Sabe, irmãos, e Paulo ali naquela época, ele estava sendo condenado porque ele havia pregado a ressurreição dos mortos. Paulo estava sendo condenado porque ele estava pregando Cristo ressuscitado. E ele também estava pregando que nós também poderíamos ressuscitar. Amém. Sabe, e os judeus, aquele povo se levantou contra Paulo. Os judeus se levantou contra Paulo. Sabe, querendo condenar ele. E Roma procurou segurar ele. Sabe, e nisso, irmãos, Paulo ele começa a passar por vários julgamentos. Aí ele vai e passa pelo governador, ele vai e passa pelas mãos do imperador, e depois ele passa pela mão do rei Agripa. Sabe, irmãos, e eu vejo a vida dele, o quanto o homem sofreu. Sabe, eu fiquei perguntando, Senhor, o que é que ele diria para mim hoje? Eu aqui. Sabe, irmãos, veio 2 palavras no meu coração. 2 palavras no meu coração. O que ele diria para nossas igrejas? Eu vou falar aqui para Uberlândia. Para Uberlândia. Amém? Amém. Fala, carta de Paulo a Uberlândia. As igrejas de Uberlândia. Vamos ser bem sinceros o que ele diria. Uma das primeiras coisas que ele diria, irmãos, ele nos chamaria de covarde. Amém. É difícil, mas uma das coisas que ele nos chamaria era de covarde. E outra coisa que ele nos chamaria, irmão, é de egoísta. Eu sei que é difícil dizer isso, né? Mas uma das coisas que veio no meu coração é isso. Você sabe por quê, irmãos?
Uma pessoa, quando ela dá a sua vida toda pelo Evangelho, igual ele deu. Um homem que foi apedrejado. Um homem que foi dado como morto. Um homem que vai fazer uma viagem para ser julgado, né? Nessa viagem, ele sofre um naufrágio. O barco, o navio deles se encosta numa ilha. De repente ele desce nessa ilha. Nessa ilha o homem é picado por uma cobra. Um homem que tomou muitos açoites, expulsou um demônio que estava na vida de uma mulher adivinha. E de repente os comerciantes ali fazem um bem bolado, jogam ele na prisão. Aí o cara lá na prisão toma muito açoite, açoitado em praça pública. Sabe, irmãos, para hoje eu e você estar aqui sentadinho, engomadinho, com terno, com gravata, com sapato bonito no pé. Sabe, irmãos, o que ele diria para nós? Sabe, um homem que sofreu tanto, o que ele diria para nós quando nós nos acovardamos com pequenas coisas? Um homem que deu a sua vida pelo Evangelho. O que ele diria para nós? Nos acovardamos com uma enfermidade, nos acovardamos com uma falta de dinheiro. Aleluia. Que só tem crente, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Quando nós nos acovardamos com uma pandemia, nos acovardamos com um decreto, sabe o que Deus diria para nós? Quando nós somos egoístas, preocupamos com a palavra só dentro de nós, nos alimentamos, nos fartamos, nos enchemos da palavra, comemos da palavra, bebemos da palavra, nos enchemos do Espírito, sabe? E tudo que a gente recebe, a gente não passa para frente. Sabe o que Paulo diria para nós? O que ele diria? Um homem que deu a sua vida pelo Evangelho. Sabe, irmãos, a primeira coisa que ele ia falar para nós é assim, ó, eu estou chocado, né? Nem com ele andava. Uma das coisas que ele iria dizer, eu estou chocado. Sabe, irmãos, e quantas limitações, irmão? Tanta coisa que tem nos parado. Sabe, a gente vai ver o nosso currículo de cristão. Nós temos 12 anos, 10 anos, 20 anos, 14 anos de ministério. Sabe, irmãos, e a gente não viveu um terço do que ele viveu, do que a igreja de Atos viveu. O que ele diria para você? Sabe, eu quero que você reflita sobre isso. Sabe, quando Jesus ali, ele deu a revelação para João, e ele escreveu as cartas para as igrejas, está lá em Apocalipse, lembra? Das igrejas de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia. Sabe o que ele diria para você? Sabe, eu vou responder para mim mesmo, e você responde para você mesmo. O que Jesus diria? A igreja Marcos, a igreja Mateus, a igreja Pastor Jânio, a igreja Patrícia. O que ele diria para nós? O que Jesus ia falar comigo agora? O que Jesus ia falar para você? Ele ia te dar um elogio e depois ele ia falar, porém eu tenho contra ti isso, isso, isso e aquilo? Sabe, eu comecei a refletir. Eu te confesso, irmãos, eu estou aqui tranquilo. Eu não me preocupei. Olha aqui meu esboço. Eu não tenho medo de mostrar isso aqui. Sabe, irmãos, a minha vida com a palavra é constante. Sabe, o Mateus vive comigo, ele está comigo, trabalha comigo. Ele é testemunha disso. Eu tenho um testemunho aqui. Tem um homem que é testemunha disso. Amém. Da nossa vida na palavra. O meu esboço é isso aqui. Sabe, irmãos, e a gente vai orar. É por isso que eu estou te dizendo que eu me preocupei somente em orar. E quando eu fui orar, irmãos, assim, Deus ele começa a falar com a gente. Exato. O Espírito Santo ele começa a falar conosco a respeito do reino, a respeito das obras. Sabe, querido, quando a gente quer colocar, quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Quando a gente coloca a mão no arado para trabalhar, a gente não pode olhar para trás. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós não podemos olhar para as nossas limitações.
Nós não podemos olhar para as nossas lutas. Uma das coisas que eu disse para o Mateus no serviço, eu falei: Mateus, nós não temos mais volta. Não tem mais volta para nós. Sabe, o nosso caminho é só de ida. Nós não temos mais volta. Não tem mais volta para nós. Sabe, quando nós escolhemos fazer parte do corpo de Cristo, representar esse evangelho, representar a igreja de Deus na terra, irmãos, não tem mais volta. Sabe, querido, Paulo, antes dele ir para lá para Jerusalém, ele já sabia que ele ia morrer. Se você fosse para um lugar sabendo que você ia morrer, você ia? Ia nada. Ia nada, rapaz. De jeito nenhum, né? Não é de Deus, não. Ia. Sabe, irmãos, e Paulo, ele não priorizou a sua vida. Ele poderia falar: cara, eu vou morrer, então eu não vou não. Mas pelo contrário, ele falou: eu não estou nem aí se eu morrer. Eu preciso pregar para aquelas pessoas. Não importa se eu morrer, eu preciso pregar para eles. Sabe, eu quero que você abra lá em Atos, capítulo 20, do versículo 36 ao 38. Atos 20, versículo 36 ao 38. Eu vou ler do 31, que Paulo ele dá um depoimento aqui muito maravilhoso. Do 31, olha só. Portanto, ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, eu encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele vai dizer no 33, ó: de ninguém eu cobicei prata, e nem ouro, e nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, Paulo dizendo, serviram para que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Pois bem-aventurado é dar do que receber. Olha só, isso é tudo, o negócio ele já estava preparando para ir. No 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Acompanharam até o navio. Que triste, hein? O homem fala assim: não, é melhor dar do que receber. Não, o cara recebe uma identificação no espírito, assim, que muitos açoites, morte, todas essas coisas estavam esperando ele, né? E depois ele fala assim: não, é melhor dar do que receber. Sabe, irmãos, é aquela tristeza danada, todo mundo se ajoelhou com ele, orou, todo mundo chorando, abraçando Paulo, sabendo que não ia ver mais o rosto dele. Eu vou dar um exemplo aqui, bem. Vamos lá, posso dar o exemplo do nosso pastor aqui. Imagina um pastor aqui, reunido, né? Um churrasco. Vamos pôr um churrasco, uma oração. No momento de oração, o pastor falar aqui: gente, eu estou indo para a obra e vocês não vão ver mais o meu rosto. Eu sei que lá espera muita açoite, né? Muita luta, muito problema, muita dificuldade lá. Mas, por mais que eu sei que eu vou morrer, eu vou. Porque é melhor dar do que receber. Eu preciso levar a palavra para aquelas pessoas que precisam. Agora imagina, eu acho que nós tudo ia chorar, né? Você ia chorar, pastor? Ou não? Ia, né? E aí, Érica, como é que você ia se comportar?
o pastor falasse assim, ó, vocês não vão ver o meu rosto mais. Foi isso que aconteceu, irmãos. Sabe, a gente vê o valor que ele estava dando para o Evangelho. Sabe, qual que é o valor que nós estamos dando para o Evangelho? Sabe por que o valor que ele deu foi o valor de dar a vida dele para pregar para as pessoas. O mesmo valor que Jesus deu, até mais. Jesus deu até mais. Ele deu a sua própria vida. Ele foi pregado na cruz. Sabe, irmãos, e às vezes Deus pede para nós 1 hora. A gente não tem para dar 1 hora. Meu Deus. Sabe, Jesus, ele não pediu sangue seu. Ele não pediu o seu sangue. Ele só pediu o seu tempo. Ele só pediu a sua disponibilidade. Sabe, ele não pediu o seu sangue. Nós vivemos num país onde a gente pode pregar a palavra sem receber açoite. Quem está aí, fala amém. Amém. Pelo amor de Deus. Aleluia. Os TikTok. É bom demais. Para quem deu a sua própria vida pelo Evangelho, irmãos, o que nós temos dado para Jesus? O que nós temos dado para o Senhor? Será que vale a pena só eu dar os dias de culto para Ele? Será que vale a pena eu dar só a terça, a quinta, o domingo, a sexta-feira, que é o culto de jovens? Será que vale a pena eu dar somente, vamos supor, vou dar só a sexta-feira porque é só na sexta que eu me solto no Espírito? É só na sexta-feira que eu tiro o mortal do altar e sai doido correndo no meio da igreja? Não, eu vou dar para o Senhor só o meu domingo, né? Porque a igreja está mais cheia, aí então eu me movo mais no Espírito. Não, a terça-feira eu não vou dar não, porque eu trabalhei. A terça-feira eu não vou dar não, porque eu trabalhei muito. Trabalhei muito, cheguei cansado, né? É um culto que tem menos louvor, é mais estudo da palavra. Então eu vou ficar mais na meditação. Aleluia! Sabe, irmãos, o que nós temos dado para Jesus? Ele não pediu seu sangue, ele pediu seu tempo. Qual é o tempo que nós temos dado para ele? Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. No título da minha Bíblia aqui está escrito assim: o serviço de Cristo exige abnegação. Olha só o que Jesus vai dizer aqui no versículo 25 do capítulo 14 de Lucas. Ele está dizendo assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E Jesus disse: se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Agora vamos lá. As pessoas, irmãos, trazem esse versículo aqui a respeito de vida financeira, né? A maioria prega isso a respeito de vida financeira, né? Jesus dizendo aqui, qual de vós, pretendendo construir uma torre, e não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aí as pessoas falam assim que a maioria das pregações que a gente vê a respeito disso aqui é a respeito do dinheiro, né? Sobre administrar os bens, sobre administrar as finanças. Sabe, irmãos, e Jesus, no contexto disso, ele está falando sobre seguir ele. Amém. Aleluia. Se a gente for ler o contexto dessa palavra no versículo 25, Jesus está falando sobre a obra, sobre o reino, sobre seguir ele. Você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, vou falar para mim aqui. Marquinhos, antes de você subir aqui para trazer a palavra, você precisa calcular. Você precisa fazer um cálculo. Antes de você vir aqui trazer a palavra, ou tomar a frente do ministério, ou da sua vida cristã, você precisa calcular. Você precisa fazer uma comparação da sua vida. Sabe, e ele está falando assim, um construtor, ele não olha o tanto de material que ele vai usar, para depois ele não ficar envergonhado. Jesus está falando assim, irmãos, para nós, nessa palavra. Sabe, antes de nós abraçarmos o ministério, abraçarmos a vontade de Deus, sabe, Jesus ele não nos obriga a fazer nada. Ele manda a gente sentar e esperar. E pensar. O que eu vou gastar? Vai gastar a minha oração. Para eu seguir Jesus, vai gastar algumas noites de sono mal dormida. Para eu seguir Jesus, vai gastar, né? Vai gastar o meu tempo. Vai gastar a minha semana. Vai gastar o meu mês. Para eu servir Jesus, não vai ser mais da forma que eu quero. Não vai ter esse negócio de se der, se vai dar, ou não, se eu puder. Sabe, é isso que Jesus está dizendo. Antes disso ele falou assim, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me segue. Aquele que não aborrece pai, mãe, filhos, e assim por diante, né? Esse não pode ser meu discípulo. E depois ele vai, e no versículo 28, ele diz isso no 27, e no 28 ele diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Sabe, irmão, será que nós temos analisado a nossa vida? Sabe, às vezes vem uma pergunta no ar. Será que nós aceitamos um trabalho do Evangelho, irmãos, por apenas uma emoção? É isso que Jesus está dizendo. Não aceite o meu trabalho por apenas uma emoção. Não aceite o meu Evangelho por apenas uma emoção. Não, nossa, cara, eu estou feliz, estou alegre e eu vou fazer parte. Jesus está mandando essa pessoa sentar e pensar. Pensa bem. Você vai ter que abandonar muitas coisas. Olha só como Jesus foi bonzinho com eles aqui. Olha o tanto que Jesus foi bonzinho com a multidão. Jesus falou para a multidão: pensa bem. Vocês vão ter que abandonar muitas coisas. Pensam bem. Vai ter noites mal dormidas. Pensem bem. Vai ter perseguições. Pensem bem. Você vai ter que orar até sem querer. Pense bem, o joelho vai doer, mas você vai ter que continuar para receber uma revelação que vem da minha parte. Pensa bem, o seu tempo já não vai ser mais aquele tempo. Pensa bem. E É verdade. Aleluia. No versículo 31 ele vai fazer uma outra comparação. Olha a outra comparação que Jesus faz no versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Meu Deus.
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, não é eu que estou dizendo isso aqui, é a palavra. Irmãos, Jesus está dizendo assim, pois a todo aquele que dentre vós, sabe, irmãos, Jesus ele não falou para os discípulos. A Bíblia diz que uma multidão estava seguindo ele. A multidão seguindo Jesus. E de repente Jesus se vira para a multidão e começa a falar: aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar, ele precisa renunciar às suas vontades. Ele precisa renunciar aos seus desejos. As suas prioridades precisam ser as minhas prioridades. Aleluia. Sabe, irmãos, as prioridades de Deus agora é a nossa prioridade. Aleluia. Não tem mais para onde a gente correr. A prioridade de Deus, irmãos, é a nossa prioridade. Se nós não quisermos ser envergonhados no Evangelho, no reino de Deus, a prioridade de Deus tem que ser a nossa prioridade. A prioridade do Senhor tem que ser a prioridade da nossa casa. A prioridade do Senhor tem que ser a prioridade da nossa família. Os conselhos do Senhor tem que ser os conselhos da nossa casa. Os conselhos do Senhor tem que ser os conselhos da nossa família. Nós já não vivemos para nós mesmos. Agora Cristo vive em nós. Cristo habita em nós. Cristo opera em nós. Já não é mais, eu já não posso mais escolher. Nós já não podemos mais escolher o que a gente quer. Porque primeiro a gente escolheu Jesus. Primeiro a gente escolheu fazer a vontade de Deus. Primeiro a gente escolheu fazer a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. Quem está aí, fala amém. Amém. Deus é bom, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para Lucas capítulo 6. A gente vai ler do 46 ao 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Quem achou aí? Diga amém. Amém. Jesus está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. 49. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, irmãos, eu estive meditando sobre esse versículo aqui. Sabe, e Jesus estava colocando no meu coração isso. Sabe, irmãos, nós precisamos mostrar para as pessoas, irmãos, que não vai ser fácil. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas vão precisar cavar uma vala bem funda. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas vão precisar lançar um alicerce dentro desse buraco, dessa vala, cavar as brocas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que vai ter trabalho, que a labuta vai ser grande, você vai ter que cavar mesmo. A vala vai ter que ser funda.
Nós precisamos mostrar para as pessoas que vai exigir suor, vai exigir a força. Só quem trabalha com isso sabe como que é o negócio. Verdade. Né? Esses dias o mais Mateus virou uma maceira lá na enxada, meu amigo. Suor corria. Sabe, irmãos, nós precisamos mostrar para as pessoas que elas vão precisar cavar. Verdade. Que o ministério delas não vão ser edificado sobre uma terra. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas vão precisar cavar. Elas vão precisar virar o concreto. Elas vão precisar jogar o concreto dentro da vala. E depois elas vão precisar construir o seu ministério. Elas vão precisar construir a sua vida. Sabe, irmãos, e tudo isso exige trabalho, exige luta. Aleluia. Sabe, as pessoas estão vindo para o Evangelho e elas não têm reparado o quanto elas devem sofrer. A gente, né, ministra e muitas das vezes a gente só mostra a cereja que está em cima do bolo. As pessoas chegam, vê o bolo pronto, né? Vê o bolo assadinho, cheio de cobertura, de chocolate, aquele negócio todo, bonito, né? A cereja em cima dele, sabe? E fala assim: você quer vir para Jesus? A pessoa olha aquele bolo maravilhoso e fala: eu quero. A gente só mostra o bolo pronto, né? Mas não fala que precisou ir no forno, ele precisou assar, precisou bater, precisou ir lá comprar os ingredientes, né? Precisou colocar leite, precisou colocar ovo, né? Precisou colocar a massa, bater, até o negócio ficar uma massa boa, colocar na forma, colocar lá dentro do forno, esperar o tempo passar para ficar pronto. Depois de pronto, tirar do forno, né? Começar a acrescentar os reis. Olha o tamanho do processo. Olha o tamanho do processo. Sabe, irmãos, as pessoas elas precisam ver o processo. E Jesus ele fazia isso, ele falava assim para os discípulos: vem cá que eu vou mostrar para você o processo. Vem cá, ó, é assim, você vai ter que fazer assim, e depois, né? Isso. Era isso que Jesus fazia com os discípulos, irmãos. Aleluia. No meio de uma multidão, né, faminta, ele fez uma multiplicação maravilhosa dos pães. Sabe, irmãos, as pessoas precisam ter a consciência, irmão, do processo. Aleluia. Sabe, aleluia, eu vou falar aos nossos discípulos. Você crê nisso? Amém. Crê ou não crê? Amém. Aqui tem só igreja mesmo, só os, né? Só o caldo mesmo. Descasca o quê? Aleluia. Os nossos discípulos, irmãos, eles precisam entender o processo. Amém. Eles precisam entender o processo da vida cristã. Sabe, irmãos, porque uma vez eles entendendo o processo da vida cristã, eles não vão se desviar. Isso. Se os nossos discípulos entenderem o processo da vida cristã, irmãos, o mundo não vai tirar eles daqui de dentro. Amém. Eles não vão ser ludibriados pelo mundo. Eles não vão ser ludibriados pela igreja, pelo dinheiro. Eles não vão ser ludibriados por essas coisas do mundo, porque eles entenderam o processo. Amém. O processo da vida cristã. Amém. Sabe, irmãos, o processo é esse: é cavar a vala, né? Colocar o concreto, é subir a casa para quando vir o vendaval, vir a chuva forte, vir o vento forte, irmão, a gente permanecer firme, Amém. inabalável. Amém. Aleluia. É isso que Jesus quer de nós. Glória a Deus. E Vou ler o último versículo. Dessa vez eu preparei poucos, né? Vamos para Hebreus capítulo 12.
Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esperar todo mundo achar. Quem achou aí, diga amém. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia, há uma carreira proposta. Amém? Para mim e para você. Aleluia, nós precisamos correr ela com perseverança. Versículo 2: olhando firmemente. Repita comigo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para o autor e consumador da fé. Aleluia. Vou parar por aqui até aqui por enquanto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A Bíblia está dizendo sobre olhando firmemente para a minha condição financeira? A Bíblia está dizendo olhando firmemente para as pessoas do mundo? A Bíblia está dizendo olhando firmemente para o meu dinheiro, para o meu trabalho, para a minha casa? Não. Olhando firmemente para o autor e para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só o que ele está dizendo no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Quem suportou essa tamanha oposição? Jesus. E ele está dizendo assim, ó, considerai. O que é considerar? O que é uma questão de consideração? Não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho muita consideração pelo Irandir. Então, eu vou Levar em conta. Isso. Eu tenho muita consideração por ele, então eu não vou deixar o lixo lá de casa ir para a calçada dele. É só um exemplo, porque eu considero ele meu. E o que Paulo está dizendo no versículo 3? Considerai atentamente aquele que suportou. Paulo está dizendo, leve em conta, leve em consideração o que Jesus fez, aquele que suportou a oposição. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considere o que Jesus levou. Considere as chicotadas. Considere a crucificação. Considere as bofetadas. Considere aquilo que ele tomou. Aleluia. Para que não vos fatigueis. Para que a gente não se cansasse. Para que nós não se cansássemos. Aleluia. Nem desanime. Desmaiando em vossa alma. Aleluia. E uma pergunta, irmão, fica no nosso coração. Nós estamos levando em conta? A gente está levando em conta essas coisas? Né? Nós estamos levando em conta tudo isso que ele fez? Nós estamos considerando isso? Nós estamos considerando atentamente aquele que tamanha oposição suportou? Aleluia. Fica aí a pergunta, né? Para a gente poder meditar. Aleluia. Eu quero te convidar para a gente orar um pouco. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E O Espírito.
Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus ele quer nos preparar para a boa obra dele. Amém, Jesus. Aleluia. Ah, Oh, aleluia. sou grato a ti. O Evangelho é para quem quer mesmo. Se a gente for no decorrer da Bíblia, irmãos, Deus ele... Em momento algum a gente vê Deus procurando as pessoas que já tinham alguma coisa. Em momento algum na Bíblia a gente vê Deus procurando, né, os sabidão de tudo. Sabe, irmão, sabia que Deus ele é uma bênção. É uma bênção a gente estudar, a gente ser estudado, né? A gente ter o conhecimento da palavra é uma bênção. É uma bênção vir um doutor para a igreja. Sabe, irmãos, mas no decorrer da Bíblia, a gente vê Deus procurando pessoas com o coração disponível para Ele. Deus tem mais procurado pessoas, irmãos, que têm o coração aberto para Ele. Eu vou te dar um exemplo. Davi. Quem que era Davi? Sabe, irmão, se a gente for olhar para a casa de Davi, os filhos de Jessé, os filhos dele já estavam no exército de Israel. Eles já estavam fazendo parte do exército. Eram homens bonitos, fortes, né, bem aparentados, sabe? E Deus, o coração de Deus se move por uma pessoa que está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Irmãos, sabe como que está o nosso coração? Davi, ele disse assim: Senhor, som do meu coração, vê se dentro dele há algo ruim. Se tiver, me mostra o caminho da sua verdade. Sabe, irmãos, como que está o nosso coração? Sabe, será que Deus tem olhado para nós e tem visto assim, ó, Davi, cara, esse cara é um Davi. Sabe, irmãos, Deus, ele não chamou você pelas suas condições financeiras, Ele não chamou por você, sabe, irmãos, pela casca, pelo natural. Deus não chamou você pelo que você pode fazer, mas Ele te chamou, irmãos, pelo que você é por dentro. Sabe, Ele chamou você pelo fato do seu coração estar aberto para Ele. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque a capacidade, ela vem de Deus. Sabe, irmãos, se Deus achar em nós um coração aberto para o reino, aberto para a obra dele, irmãos, a capacidade é fichinha. Isso é fichinha para Deus. Aleluia. Ele mesmo capacita, irmãos. Sabe, se tem uma coisa, irmãos, que Deus ele não faz, é mexer no meu coração. Porque quando se trata de coração, se trata de mim. Eu preciso mexer no meu coração. Eu preciso decidir amar o reino. Eu preciso decidir amar a obra. Eu preciso decidir fazer a vontade de Deus. E quando eu decido amar, quando eu decido fazer, a capacidade de Deus vem e banha as nossas vidas. Amém. E sabe, irmãos, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã a capacidade de Deus descendo sobre você. Amém. Glória a Deus. Se é ensinar, ensinar. Se é ser um profeta, profeta. Se é ser um evangelista, evangelista. Se é um pastor, pastor. Aleluia. É assim, Jesus. É assim. Desaflorar em nós. Sabe, irmão, se a gente for comparar a ovelha com pessoas, é completamente diferente. Ovelha não reclama, né? Se
Davi se atrasasse um pouquinho para levar a comida para elas não iam falar, né? Não, mas você demorou. Se Davi se atrasasse com a água das ovelhas, elas não iam falar, não, mas você demorou com a água. Não é verdade? É ou não é? Sabe, e Deus pega um homem que está cuidando de ovelhas para cuidar de pessoas, né? Pessoas que cada um tem um gênero diferente. Um reclama, o outro não reclama, um briga, o outro não briga, um chora, o outro não chora, um se alegra, o outro não se alegra. Olha só que dificuldade. Arrancar o celular no meio de um pasto, né? No meio dos animalzinhos mais mansos, tranquilo, né? Você dá a comida para eles ali, dá água para eles de boa, e eles não falam nada. Para ir no meio de um povo rebelde, ruim, né? Para você cuidar desse povo. Deus capacitou Davi ou não? Sabe, irmãos, essa capacidade tem que vir sobre nós. Obrigado, Jesus. Eu quero que você fique à vontade. Fique à vontade, querido. Fique à vontade mesmo. Ore, clame a Deus. Clame ao Senhor. Aproveita esse momento para adorar Ele. O que você tem para dizer para Ele hoje? Aproveita esse momento para falar com Ele. Aleluia. Esteja bem livre. Se Aleluia. quiser ficar sentado, fique. Não tem problema. Glória. Direcione seus olhos para Jesus agora, seu coração para Ele. Fala com Ele. Pergunta para Ele, Senhor, onde é que eu preciso ir dessa consertada? Davi, ele fez isso. Senhor, onde é que o negócio está meio complicado que eu preciso? Senhor, me mostra aí. Fala com Ele. Jesus, me mostra onde eu estou. Onde eu errei. Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Me dê uma direção. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para isso. Aleluia. Converse com Ele. Se abra com o Espírito Santo. Se abra com Ele. Exponha a Ele as suas dificuldades. Fala para Ele, Senhor, eu estou passando por isso. Eu quero que o Senhor dê um jeito nesse negócio para mim. Me ajuda. Isso aqui não tem nada de Senhor em Seja
seja